Tudo na paz, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre provas de amor. Mas antes de eu começar a falar alguma coisa, eu simplesmente queria ler um versículo e meio para vocês. A gente vai apenas ler metade do versículo 7 e o versículo 8 no capítulo 5 da carta aos Romanos, que diz o seguinte: pois poderá ser que por alguém bom se ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente sempre quer que as pessoas nos provem o que elas falam, ou então até mesmo seus sentimentos. E até às vezes mesmo a gente se cobra provas do que a gente diz, ou então provas para mostrar a alguém. E simplesmente Paulo cita aqui uma prova de amor inexplicável. No último vídeo a gente tinha comentado que, ainda que fosse possível a mãe esquecer do seu filho, Deus não esqueceria de nós. E a gente sempre costuma escutar uma certa frase que diz o seguinte: amor só de mãe. Isso que quando a gente vai para a Bíblia, a gente ainda encontra um amor ainda maior do que o de uma mãe. E é justamente sobre esse amor que Paulo estava falando. Porque Paulo não está dizendo aqui que Deus provou o seu amor por uma humanidade boa, uma humanidade religiosa, uma humanidade que fazia orações, fazia boas obras, ajudava os mendigos, enfim, fazia qualquer coisa que, aos olhares humanos, é considerado bom. Não. Paulo diz: olha, Deus provou o seu amor através de Cristo, sendo todos pecadores. Inclusive, Paulo reforça isso no capítulo 3, versículo 23, diz que todos os homens pecaram e por isso estavam destituídos da glória de Deus, ou seja, estavam afastados da graça de Deus. E aí eu fico parando para pensar, como é que um Deus que é justo, bom e santo, a gente vê simplesmente, era natural, se a gente for comparar as relações humanas, era natural que a gente é que deveria fazer alguma coisa em relação a Deus e não Ele em relação a nós. Nós é que deveríamos procurar provar o nosso amor para com Ele, ou então buscar o seu perdão, alguma coisa do tipo, e não simplesmente Ele vir até nós, nos dando uma chance de nos arrependermos e também de podermos desfrutar do seu amor. Lembrando que não foi um amor com presentes, um amor assim, cheio de romantismo e tal. A prova de amor de Deus não foi com flores, não foi com caixas de chocolate, não foi com smartphone, tablet, ou o que você imaginar, uma viagem de cruzeiro. Não, foi simplesmente dando o melhor que ele tinha. A pessoa mais maravilhosa que ele tinha, ele simplesmente ofereceu para nós, para simplesmente provar o seu amor, que era Cristo, Jesus. Então, simplesmente o amor de Deus, ele trouxe o preço de uma vida. Por quê? Porque todos nós éramos pecadores. E homens pecadores diante de um Deus santo, simplesmente quem era para estar ali naquela cruz não era Cristo, era eu e você. Éramos nós que eram para estar levando cada chibatada daquela. Éramos nós que era para ser esbofeteado. Éramos nós que era para ter os cravos nas nossas mãos. Porque por mais que nós digamos que somos bons, ou por mais que as pessoas digam que nós somos bons, no fundo, nós sabemos que somos falhos. No fundo, nós sabemos que somos pecadores. No fundo, nós sabemos que não somos tão boas pessoas. Se nós fôssemos tão boas pessoas, a gente não faria tanto esforço para esconder alguns sentimentos que passam na vida da gente. Você pode nesse momento estar se questionando: não, mas eu sou bom, faço coisas boas, certo? Então, se de repente eu pegasse tudo que você pensou hoje e colocasse um retroprojetor diante da sua família, ou melhor, retroprojetor não data show, diante da sua família, você mostraria de boa? Acho que não, né? Talvez aquela opinião que você teve da sua tia, ou então da prima, talvez você tenha pensado e não queira revelar para ninguém. Isso mostra que o mal estava dentro de nós. Isso mostra simplesmente que a palavra de Deus é verdadeira quando diz que todos os homens pecaram. Que os nossos pecados não são feitos apenas pelo que a gente faz, mas também pelo que a gente fala e principalmente também pelo que a gente pensa. Jesus deixou isso bem claro quando disse: olha, se tu desejar a mulher
do teu vizinho, só de tu ter desejado no teu coração, tu já cometesse adultério. O que era um pecado grave naquela época. De hoje ser visto de uma maneira tão, entre aspas, comum para algumas pessoas, o que é importante é ser feliz, mas naquela época em que Jesus citou isso, era um pecado extremamente grave e que a pena era simplesmente ser apedrejado. Mas foi por pessoas que não valorizavam o pai, pessoas que não valorizavam a mãe, pessoas que não estavam nem aí mesmo para Deus, e mesmo assim Deus provou o seu amor. Deus não precisa, se a gente pegasse aqui, Deus não precisa fazer mais nada pela gente. A gente sempre fica pedindo, olha, que Deus prove, se o Senhor existe, que o Senhor faça isso, se o Senhor me ama, por que eu estou passando por isso? E simplesmente Deus chega aqui e diz, olha, o meu amor por você eu já provei. Porque na realidade, quem era para ser crucificado, quem era para morrer era você. No entanto, para você não morrer, eu enviei meu filho. E a mensagem de Cristo era simplesmente uma: arrependei-vos e crede no Evangelho. Não tem como você desfrutar do amor de Deus sem se arrepender dos seus pecados e sem crer na mensagem que Cristo deixou. Nós precisamos pegar esse livro aqui não apenas para ouvir uma história ou então para cumprir algum ritual, mas sim para a gente conhecer de fato o que foi que Deus fez por nós. Esse livro realmente aqui que não vai nos mostrar o quanto nós somos necessitados de Deus e o quanto também o seu amor é imenso por nós. Garantia a gente não deu nenhuma de que Deus, para Deus, de que a gente ia reconhecer o sacrifício dele, mas mesmo assim ele provou o seu amor por cada um de nós, sendo nós ainda pecadores. Isso mostra uma coisa muito bela e uma coisa muito séria também. Todos nós somos falhos, e se nós não nos reconciliarmos com Deus, nós vamos perecer. Mas há uma saída: o amor de Deus revelado em Cristo. Mas para isso é necessário que eu e você nos arrependamos dos nossos pecados e coloquemos realmente nossa crença em Cristo. Queremos realmente que Ele veio nos salvar dos nossos pecados, que Ele veio nos salvar da ira divina que estava sobre todos os homens que pecaram. A gente ainda tem mais um mês de férias para você, ou então se você não está de férias, mas de repente está até de férias da Bíblia. Quanto tempo faz que tu não lê a Bíblia? Então tá bom de acabar as férias da Bíblia e começar a ler esse livro aqui e entender o que Deus quer realmente para as nossas vidas, entender realmente o que Paulo quis dizer apenas num versículo. Paulo simplesmente sintetizou tudo num versículo só. Mas a grandiosidade dela está a gente pegar todo o seu contexto. Bem, portanto, o nosso vídeo encerra por aqui. Deus abençoe vocês e até a próxima.